Espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, nós damos seguimento aí no conteúdo revisional e vamos retomar aí alguns conceitos relativos a ácidos e bases, certo? Então, material na mão e vamos lá. Com relação aos ácidos, nós vimos que, conforme definição de Svante Arrhenius, ácido é toda aquela substância que, quando dissolvida em água, sofre o processo de ionização, produzindo aí os íons hidrônio, além do ânion característico do ácido, certo? Podendo acontecer a ionização total, portanto, a ionização de uma vez, né, de todos os hidrogênios ionizáveis do ácido, certo? Como também pode acontecer a ionização parcial, em que os hidrogênios são retirados por etapas, certo? E, no entanto, ainda assim, ocorre o mesmo fenômeno, que quando dissolvido em água, em solução aquosa, todo ácido tem a liberação dos íons hidrônio, certo? Bom, as bases, por sua vez, nós vimos que também, assim como os ácidos, quando dissolvida em água, sofre o processo de dissociação iônica e produz íons característicos também, que no caso são os íons hidroxila, ok? É necessário entender, portanto, que toda solução aquosa sempre pressupõe um equilíbrio entre os íons hidroxila e os íons hidrônio, certo? Os íons hidroxila provenientes das bases e os íons hidrônio provenientes dos ácidos. Os íons hidrônio também podem ser representados pelo símbolo H+, o que normalmente, de fato, acontece. Ok? Então, o que na verdade ocorre com uma medida do pH de uma solução aquosa é exatamente a ideia de equilíbrio entre os íons hidrônio e os íons hidroxila, certo? Ou seja, os íons provenientes do ácido e os íons provenientes da base, respectivamente. Portanto, se verificarmos aí num pH igual a 7, as concentrações de ambos os íons é exatamente igual, não prevalecendo nem o caráter ácido nem o caráter básico. Ok? Portanto, o pH igual a 7 é um pH neutro, nem ácido nem básico, certo? Sendo que a escala de pH vai do 0 até o 14. Ok? Se analisarmos um pH acima de 7, nós teremos aí um pH alcalino, né? Um pH básico, em que a concentração dos íons hidroxila é naturalmente maior do que a concentração dos íons hidrônio, prevalecendo aí o caráter básico, o caráter alcalino, certo? Aumentando mais um pouco o pH, por exemplo, para um pH igual a 12, nós veremos que a concentração de hidroxila é ainda muito maior, certo, do que os íons hidrônio, prevalecendo ainda mais o caráter básico, o caráter alcalino, o que é típico das bases mais fortes, ou seja, quanto mais distante do pH 7, quanto mais próximo do pH 14, mais forte é a base. Beleza? Se partirmos para o outro lado, o lado dos ácidos, que são todos os pHs abaixo de 7, entre o 0 e o 7, nós temos, por exemplo, o pH 4, em que a situação se inverte. A concentração de íons hidrônio em solução é maior do que a concentração dos íons hidroxila, prevalecendo aí o caráter ácido, certo? Diminuindo ainda mais o pH, como por exemplo para um pH igual a 2, nós temos que os íons os íons hidrônios são ainda estão em concentração muito acima dos íons hidroxila, prevalecendo ainda mais o caráter ácido, o que é uma característica dos ácidos fortes. Ou seja, os ácidos mais fortes estão mais próximos de um pH igual a 0 e mais distantes do pH igual a 7. Beleza, gente? Bom, considerando então as ideias de ácido e de base, é que nós chegamos na definição dos sais. O que é um sal? Sal é uma substância que, para todas as definições, ela pode ser considerada como sendo formada pela reação de neutralização entre um ácido e uma base. Portanto, um sal ele pode ser compreendido como uma substância resultante de uma reação de neutralização de um ácido com uma base, certo? Nesse caso, qualquer reação de neutralização ácido-base sempre vai produzir água e um sal. E esse sal é característico dos íons provenientes do ácido e da base, do ânion do ácido e o cátion da base. E isso pode ser perceptível pelo nome, né, nas regras de nomenclatura de um sal. Como, por exemplo, nós temos o cloreto de sódio.
certo? O cloreto de sódio nós temos que a primeira parte do nome corresponde ao nome do ânion. Este é proveniente do ácido, no caso, ácido clorídrico, né? E a segunda parte do nome, o sódio, é o nome do cátion, que é justamente a espécie proveniente da base, certo? Então, o próprio sal, ele tem não apenas na sua fórmula, mas no seu nome, também a indicação de quais são os íons que provêm do ácido e da base. Sempre o ânion provém do ácido e o cátion provém da base. Beleza, gente? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.